Estamos. Bem-vindos então, vamos dar início fazendo uma oração ao Senhor. Pai, nós te damos graças por este momento, como sempre pedimos a condução do Teu Espírito. O Espírito nos ajude na ministração da Tua Palavra, Tua Santa Palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes. E nós, todos nós, Senhor, somos discípulos Teus, alunos Teus, aprendizes, e abrimos os nossos corações para receber o que o Senhor quer nos trazer nesta tarde, Pai. Em nome de Jesus, assim te pedimos e te agradecemos. Muito bem, hoje o tema é relacionamentos de aliança. Nós já vimos na lição passada comigo, o Magno falou sobre a vinda de Jesus, não é isso? Na lição anterior. E eu falei sobre frutificação, multiplicação e governo, ou liderança. E nós falamos um pouco sobre aliança. E hoje nós vamos entrar um pouco mais nesse assunto e falar de relacionamentos, falar de aliança e de aliança de sangue. A lição próxima ainda tratará desse assunto de aliança. Mas antes de continuarmos, eu lembro que eu passei uma tarefa para a gente fazer na lição, a última lição que eu ministrei. Alguém conseguiu fazer e poderia nos contar, compartilhar com a turma a sua experiência, por favor? Pastor, vou ser sincero, esqueci. Alguém lembrou? Alguém conseguiu? A irmã Maria Amaral está falando, mas seu som está desligado, minha irmã. Enquanto a irmã Maria está arrumando som aí, eu, no caso, só não fiz porque eu sinto que eu vou ter que fazer tudo de novo, discipulado pastoral, entendeu? Ok. Então, eu estou assim, meio que esse discipulado pastoral foi mais uma prévia para mim, que eu sei que eu vou ter que começar tudo do começo, de novo, fazer a lição 1, fazer os exercícios, tudo certinho. Eu não estou vendo o seu rosto, rapaz. É de propósito? É que o iPad, às vezes, é chato ficar segurando assim. Ok. Tranquilo. Mas tudo bem. Como eu sugeri, se outros estiverem na mesma situação, termine, procure dedicar-se nessas últimas lições, fazer os exercícios, ler a lição, porque eu creio que todos nós, temos a maturidade suficiente para querer realmente receber de Deus aquilo que Ele quer nos ensinar. Cada lição, e aí independe da nossa experiência que temos e conhecimento bíblico. Eu sei que estou lidando com todos aqui, se não todos, mas a maioria tem um nível de conhecimento muito grande. Mas eu mesmo, já tendo feito discipulado pastoral, ao ministrar, ao estudar para ministrar para vocês, coisas novas vêm ao meu coração. E assim eu fico muito grato pelo que Deus tem, as impressões que Ele tem trazido ao meu coração e o aprendizado. Então que seja esse o nosso alvo, de realmente crescer, como aconselhou Pedro, na graça e no conhecimento, né? Pastor, a lição que você falou foi aquela para a gente mandar aquela mensagem para uma pessoa? Isso, as insígnias, exatamente. Sim, eu mandei para a Alda, esposa do pastor Magno. E aí? Tá. Qual foi a reação? Aí ela respondeu: minha irmã, estou longe disso. Eu falei: tá nada, você está mais perto do que você imagina. Que bom. A gente é assim, eu também recebi, eu até era para ter dito, não sei se eu disse isso, olha, não mande para o professor, para não parecer marmelada, né? Mande para outro, mas alguém me mandou. Eu fiquei muito grato e realmente a gente não, na verdade, a gente tem vontade de mandar para várias pessoas, são várias, né? Mas aí... A gente sempre acha que precisa caminhar mais, e precisamos, né? Alguém mais desejaria compartilhar? Henrique Davi, tudo bem, Henrique?
Opa, eu tô bem. Você conseguiu cumprir com essa atividade? Eu não fiz. Ok. Jesus é a aliança entre você e Deus. E eu. Ai, de Deus é E Jesus. depois você é a aliança entre Jesus é a aliança entre você e eu. E eu, Ou seja, isso vai estar de acordo com a nossa lição, porque Amém. relacionamentos e aliança diz respeito à relação entre nós e Deus e a relação entre o corpo, a igreja e as pessoas de uma forma em geral. Nós veremos isso daqui a pouco. Vamos então louvar a Deus. Louve comigo. Amém. Nem sabia que o senhor tocava. Olha, Olha os dons aparecendo. a minha origem é assembleiana. Naquele tempo você tinha de tocar, cantar, pregar, ali naquele sertão nordestino, ao ar livre, De tudo um pouco. fazer o apelo, a oferta e tudo mais. Aleluia, Jesus. Te louvamos. Glória a Deus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Agora é entre você e eu. E eu. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Pois eu, Jesus, é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Aleluia. Glória a Deus. Ó Espírito de Deus, Aleluia, Senhor. manifesta o teu poder nesta tarde. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Novamente dizemos, abrimos os nossos corações a Ti. Amém. Nós somos Teus, Aleluia. inteiramente Teus, comprados com o sangue de Jesus. Aleluia. Mais do que o preço de ouro, prata ou qualquer outro valor que se possa ter nesse mundo.
Fomos resgatados com o precioso sangue de Jesus, Aleluia, Deus. derrubando a parede de separação entre nós e Deus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Relacionamentos de aliança. Vamos aos slides. Colocamos aqui um relacionamento de aliança tão conhecido entre nós, tão sagrado, graças a Deus, pelo menos para os cristãos e para muita gente boa, o casamento é e deve continuar a ser uma aliança sagrada, que não deve ser desfeita nunca, a não ser numa exceção, mesmo para essa exceção, como já estudamos, há a possibilidade de perdão. Outro dia estava estudando sobre Oséias, aliás, foi até uma meditação minha na live de oração que fiz quarta-feira passada. E Deus usa o relacionamento daquele profeta que casa com a mulher adúltera a fim de resgatá-la, e ela, depois de casada com ele, quando poderia tomar o novo caminho, ela o trai, quebrando a aliança. E tudo isso para representar o amor de Deus pela casa de Israel e, por que não dizer, conosco, por nós. Glória a Deus por esse Deus maravilhoso, amoroso, o Deus que sempre nos dá chance de nos levantarmos, tomarmos o caminho de volta e prosseguirmos com a aliança que um dia Ele nos fez, selando com o seu sangue e autenticando-a com a presença do seu Espírito Santo em nossas vidas. Muito bem. O texto base de hoje está em Gálatas, no capítulo 3, versículo 15. Paulo está falando aí da aliança que ele fez com Abraão, que Deus fez com Abraão, e que não foi invalidada mesmo com a lei que veio 430 anos depois. A lei não invalidou a aliança que Deus fez com Abraão, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E fala da sua semente, e a sua semente nós sabemos é Cristo. Por causa dessa semente bendita que é Cristo, essa bênção colocada por Deus sobre Abraão com a aliança que fez com ele, ela chega até nós. Tanto é que nós que somos cristãos, somos filhos da fé, portanto, filhos de Abraão pela fé. Vamos continuar. O texto base diz: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Paulo está considerando a situação da época, está colocando que, no caso, uma aliança, de acordo com os contornos que ele observava, não poderia, mesmo sendo meramente humana, uma vez ratificada, não poderia ser revogada. Isso para falar de uma aliança maior que uma aliança humana, que é a nova aliança, a aliança firmada por meio de Cristo, o nosso Senhor. Do nascimento até a morte, a nossa vida está envolvida em relacionamentos. Relacionamentos é a base com a nossa família, como crentes, com Deus e em Cristo. Então, relacionamento é algo inerente ao ser humano. Já não nascemos sozinhos, nascemos resultados de um relacionamento, somos gerados como resultado de um relacionamento, ainda que difícil que tenha sido, ainda que forçado, mas não deixa de ser um relacionamento. Nascemos, somos cuidados pelos nossos pais, crescemos, nossa vida sempre está envolvida com relacionamentos. É a base para a nossa família, é a base como crentes, como igreja, nossa vida com Deus e nossa vida com Cristo e com o Espírito Santo, nossa vida com o Deus triuno. Deus é relacionável.
todo ato de Deus é uma expressão proposital do seu amor para conosco, como em uma família. João, no capítulo 17, versículos 22, que nós vamos ler, 17 e 22, diz assim: Eu lhes dei a glória que me destes, para que seja um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Então veja que Jesus estabelece o seu relacionamento conosco a partir do relacionamento que ele tem com o Pai. E a oração dele, a famosa oração sacerdotal, é que o relacionamento, assim como o relacionamento dele com o Pai é perfeito, ele e o Pai sendo um, que o nosso relacionamento com ele, Jesus, e com o Pai, como consequência, também tenha essa unidade. O alvo do relacionamento é a comunhão de amor. Os relacionamentos são o alvo e a própria natureza de Deus. Eles geram a comunhão baseada no amor. Veja o caminho que Deus nos oferece. Relacionamentos existem dos mais diversos. Relacionamento profissional e outros tipos de relacionamento. Mas o relacionamento que Deus quer que nós experimentemos e vivamos é um relacionamento baseado no amor. Em 1 de João, no capítulo 1, versículo 3, só um instante, enquanto eu trago a tela para cá. Primeira de João 1,3 diz: Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E Apocalipse 2,4. Apocalipse 2,4 diz: Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Deus está falando aqui, igreja, quem lembra? Isso aqui faz parte das cartas que Jesus pediu a João que escrevesse às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. E aqui está se referindo à igreja de Éfeso. Ele elogia sobre a sua perseverança, que não tem suportado os maus, etc, etc. Porém, tem contra aquela igreja, contra o anjo da igreja, e, portanto, a igreja, que ela deixou o seu primeiro amor. Esse deve ser o nosso alvo. Os relacionamentos devem ser relacionamentos em amor, porque a nossa relação com Deus é fundada em amor. O famoso versículo textual da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que é Jesus, e o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, porque Deus estabeleceu um relacionamento conosco por amor. E essa deve ser a base do nosso relacionamento como cristãos. Ainda dentro do tópico, o alvo do relacionamento é a comunhão de amor. Pela prática do amor, o Espírito Santo nos aperfeiçoa nele. O objetivo do plano de redenção é restaurar os relacionamentos com Deus e uns com os outros. 1 de João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. NVI. Essa continua sendo, então, o foco, a base do relacionamento em amor.
Deixa eu admitir mais uma aqui, Sandra. Muito bem. Continuando. Estamos falando do relacionamento de amor que Deus tem conosco, o amor de pai. A lição nos diz o seguinte: nenhuma família é perfeita, mas o amor paternal de Deus preenche o vazio deixado por eles. Salmo 103, 13. Salmo 103, 13 diz o seguinte: como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus preenche o vazio deixado por eles. O amor do Pai terreno se manifesta no físico e no psicológico. O amor de Deus opera em nosso espírito. Salmo 27, 10. Se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O que é que a lição está nos dizendo? Que nós, como pais, mesmo os cristãos, eu olho para mim, que sou pai, o cuidado, o esforço que eu tenho para ser pai e para não deixar meus filhos com buracos na sua alma, buracos emocionais, por mais que tentemos, é o que a Bíblia nos diz. Quando, por exemplo, Jesus estava ensinando sobre a oração, ele disse: vós que sois imperfeitos, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo. Isso quer dizer que, por causa das nossas imperfeições, não conseguimos dar por completo aquilo que os nossos filhos precisam. E muito mais quando estávamos no mundo, os nossos pais não conhecendo a Deus, então a possibilidade de imperfeições e de vazios em nossa alma se tornava e era muito maior. E muitos de nós, eu, por exemplo, vim de pais não crentes e tive de aprender, e a cada dia tenho que aprender a olhar para Deus como Pai perfeito, aquele que preenche os meus vazios. Então coloque isso hoje no seu coração. A ausência do seu pai, se seu pai foi ausente, e quando eu falo de ausente, não apenas no sentido de ter saído de casa, ou de ter falecido, ou de nunca ter assumido como pai, mas às vezes o pai que está lá faz parte da família, mas não participa muito da vida dos filhos. Todos esses vazios vão formando buracos na alma, mas o encontro com Jesus torna a possibilidade desses vazios serem preenchidos pela presença do Pai Celestial. É interessante quando olhamos para a palavra que nos diz que não devemos mais andar em temor. Não estamos mais debaixo de temor. E agora Deus nos deu um espírito pelo qual nos dirigimos a Deus como papai, quando usa a expressão Abba, Pai. Então você pode se dirigir a Deus com esse coração voltado para Ele, sabendo que Ele é um Pai perfeito, que preenche todos os seus vazios, e você pode receber dele toda a cura necessária para as feridas, para as ausências que ficaram por causa dos seus relacionamentos com seus respectivos pais. E qualquer outro relacionamento. Deus é tão perfeito que ele é capaz de preencher todo e qualquer vazio deixado por qualquer que seja o relacionamento. Amém? Que bom servir a Deus, não é? Temos nele a cura. Nós somos seres essencialmente relacionáveis. Nós precisamos de relacionamento. Mas com o relacionamento vêm as fragilidades próprias dos relacionamentos humanos. Mas em Deus nós recebemos a completude. Como nós cantamos, Ele, Cristo, Ele é a ponte, Ele é a aliança entre nós e Deus. E é Cristo em nós que vai preenchendo todos esses vazios, todas essas ausências deixadas, infelizmente, mas por causa do pecado no mundo, deixadas em nossa alma. O amor de Pai, e o segundo tópico, o segundo subtópico dentro do relacionamento de amor, unindo-nos outra vez.
Nós temos medo de rejeição e insegurança. São os problemas que mais afetam a todos, porque a rejeição é parte da separação de Deus do homem. Nós fomos separados de Deus na queda, fomos separados um dos outros em Babel, e a desconfiança entrou com o assassinato de Abel. Então veja que a partir do momento em que o homem caiu no pecado, ele já sentiu o que significa a rejeição. De pronto o pecado já gerou isso em Adão, porque ele e a sua esposa, o que fizeram quando pecaram e ouviram a voz de Deus? Fizeram o quê? Se esconderam, não foi? Sim. Sentiram-se distantes e rejeitados. E logo em seguida, quando Deus os chama Adão a atenção e aí começa a estabelecer o juízo necessário sobre Adão, sobre Eva e também sobre a serpente, Adão, ao ser questionado, logo aponta para sua mulher. Não, a mulher que tu me deste, esta me deu do fruto da árvore e eu comi. E mais consequências. Depois, quando eles já estão fora do jardim do Éden, eles têm filhos e um desses filhos mata o seu próprio irmão pela inveja, pela falta de confiança, pela competição. E aí começa toda uma série de acontecimentos na vida do ser humano por causa do pecado, trazendo feridas na alma como resultado de rejeição e de insegurança. Entretanto, a unidade da fé restaura os relacionamentos. Efésios 4, 12 e 13. Em Efésios 4, 12 e 13, nós lemos: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Glória a Deus. O ministério quíntuplo chamado, quando diz que ele, Deus, designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, não foi apenas para dar cargo e títulos a pessoas. Deus tem todo um objetivo. Para quê? Aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que todo o corpo seja um corpo, como o próprio nome diz, funcional, o corpo vivo de Cristo aqui na terra, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então veja que a unidade da fé que Deus proporciona por meio da igreja, ela leva-nos a uma restauração dos relacionamentos. Nós aprendemos a nos relacionar com Deus, porque o nosso primeiro encontro é com Deus, mas em seguida o Espírito Santo, a obra do Espírito de Deus através do ministério, ela existe para nos levar a restaurar os relacionamentos com o nosso semelhante. Daí porque a gente deve olhar para a igreja como Paulo nos aconselhou a falar da Santa Ceia. Eu aqui já ministrei a respeito da Santa Ceia e lembro que o foco principal foi aquele que Paulo destacou, da questão de participar da Santa Ceia indignamente. Ali ele não destaca nenhum pecado, embora devamos viver uma vida santa, livre de prostituição, da mentira, do roubo e tudo mais. Mas o que ele destaca como forma de participar da Santa Ceia, da mesa do Senhor indignamente, é não discernir o corpo de Cristo. Ou seja, é eu ignorar que existe todo um corpo do qual eu faço parte e com o qual eu devo me relacionar num relacionamento de amor, em uma unidade de fé. Então a igreja, ela é o lugar onde nós temos a oportunidade de
melhorar e sermos restaurados no quesito relacionamentos com o nosso próximo. Até porque o apóstolo João, escrevendo, ele é muito claro em dizer que como é que eu posso dizer que amo a Deus a quem não vejo se eu odeio o meu irmão a quem vejo? Então eu posso tentar demonstrar uma grande espiritualidade, que tem uma grande comunhão com Deus. Mas se for observado em minha vida que eu tenho dificuldades, uma coisa é ocasionalmente, e é muito comum que a gente tenha pessoas, encontre pessoas que não aprovem, não nos aprovem, não gostem de nós. Olhamos na Bíblia, Paulo sofreu perseguições, o próprio Jesus foi rejeitado. Mas a Bíblia nos ensina que no que depender de nós, devemos ter paz uns com os outros. Então, se alguém observa a minha vida e consegue constatar que eu tenho grande dificuldade nos relacionamentos na igreja, relacionamento na família, no trabalho, onde quer que vá, dificuldades de relacionamento. É um sintoma de que eu preciso melhorar, de que eu preciso realmente buscar a Deus e fazer um autoexame se de fato eu tive um verdadeiro encontro com Deus, se eu nasci de novo. Porque é a partir daí do meu relacionamento com Deus e fazendo parte de um corpo que Deus restaura aquilo que o homem perdeu lá no Jardim do Éden. Deus fez o homem perfeito e o fez à sua imagem e semelhança. A nossa capacidade de se relacionar. Deus nos fez trazendo para nós o que estava nele. Assim como ele se relacionava, o Deus triuno se relaciona, o Pai com o Filho, com o Espírito Santo relacionam-se entre si. E especialmente a relação do Pai com o Filho, que é Jesus. O que deve existir em nós deve ser o reflexo do relacionamento que existe no próprio Deus, do amor que existe no próprio Deus. Amém? Tudo bem? Amém. Deus é um Deus de alianças. Elas são a base de um relacionamento bem-sucedido e integra princípios que garantem a preservação dos relacionamentos. Salmo 25:14. Quem é da Insegec talvez conheça, quem já tem algum tempo. A intimidade de Yahvé, o que é que diz? Quem lembra? É para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Entramos aí no tópico necessidade de alianças. Veja que estávamos falando de relacionamentos. E o relacionamento deve caminhar para um relacionamento de... Qual é o nível ideal do relacionamento? Relacionamento de amor, correto? Estão me acompanhando? Sim. Amém? Somos seres relacionáveis, mas o ideal de Deus e o que Deus quer restaurar no ser humano é que os seus relacionamentos sejam relacionamentos que tenham como base o amor. E aí chegamos ao terceiro ponto, que é a necessidade de alianças. É o relacionamento que deve ter como base uma aliança. E aí nós vamos entender por que a aliança. E como já lemos, Deus é um Deus de aliança. Nós já vimos na lição que estudamos há 2 sábados sobre frutificação, multiplicação e governo, que Deus é um Deus de aliança. Quem lembra algumas das alianças que Deus firmou com o homem? A primeira foi a aliança no Éden, a aliança edênica. Quem pode me citar outra? Quero ouvir aí a participação de vocês. Com Abraão. Isso. Davi. Com Davi. Aliança mosaica, não é isso? Onde Deus tirou o povo do Egito e deu a lei para eles. A aliança da terra, chamada aliança cananita. E a aliança que nos é muito peculiar,
Por isso estamos aqui reunidos como igreja estudando a palavra. Qual é a aliança? Através de Jesus Cristo. Pelo Isso. Nova sangue aliança. A aliança através de Jesus Cristo, que é a nova aliança. A Bíblia é um livro de alianças, correto? Tanto é que nós dividimos a Bíblia na antiga aliança e a nova aliança. E essa nova aliança que nos torna, que nos dá acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, aí, Salmo 25:14, que é um dos nossos decretos. A intimidade de Yahvé é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Eu lembrei aqui de um momento na minha vida, eu estava no meu trabalho, tinha ido ao restaurante, e aí sentaram-se alguns colegas. Começaram a falar de relacionamentos, e aí me perguntaram a respeito de relacionamento, antes do casamento, e aí eu lembrei do que a palavra dizia, eu lembrei de Salmo 25:14. Eu falei, olha, a aliança segundo a Bíblia, a intimidade segundo a Bíblia, ela deve existir com base em uma aliança. É o que diz o Salmo 25:14. A intimidade de Yahvé é para aqueles que o temem, aos quais ele dá a conhecer a sua aliança. Então Deus se relaciona conosco, a nossa intimidade com Deus, ela se faz, ela se dá, ela se concretiza através da sua aliança conosco. Não é uma coisa eventual que acontece, deve acontecer de vez em quando. E a gente precisa ter essa consciência ao se aproximar de Deus. Eu me aproximo de Deus porque existe uma aliança selada, firmada mediante o sangue de Jesus. E é uma aliança que deve permear a minha vida em todos os seus aspectos. Quer eu esteja na igreja, arrumado, ali em meio, adorando em meio a uma música, e ouvindo a palavra, concentrado, quer eu esteja no trabalho em meio a processos, cheio de problemas, em meio aos colegas, muitas vezes com as suas questões, com seus problemas de relacionamento, quer eu esteja entre família também com as suas questões, com os seus problemas, quer eu esteja firmando um negócio, desfazendo um negócio, com relação ao meu relacionamento conjugal, o meu relacionamento com meus filhos, qualquer que seja o âmbito da minha vida, o aspecto da minha vida, eu tenho que trazer a consciência dessa aliança que eu tenho firmada com Deus. Ela deve permear toda a minha vida. Qual é a versão, pastor, do senhor, que o senhor falou do Salmo 25, versículo Salmo 25:14? Qual Eu a li na versão lição, mas deixe-me ver aqui. Aqui eu tenho tá. Salmo 25. Não, tá bom, depois eu procuro, pode deixar. Eu pensei que fosse, o senhor estava aí na Bíblia. Aí. Tudo Não, eu bem, estou pastor. lendo direto na própria lição. A Tá. intimidade de Yahvé é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. É possível que seja na Almeida século XXI, ou Almeida revista e atualizada. Porque a NVI é um pouquinho diferente. É, a NVI, sim. Ela diz o quê? Como diz a sua versão? Tá assim, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Fala de segredo, né? Uhum. Aqui a versão fala de intimidade. Mas, enfim, a gente pode imaginar que quem compartilha segredos é porque tem intimidade, não é? Exato. Pode raciocinar dessa forma. A necessidade de alianças. Falamos de relacionamento, repito, mas aí, observando a palavra, chegamos à conclusão de que o relacionamento deve existir tendo por base alianças.
E aí veremos 7 tópicos, 7 itens dentro desse tópico necessidade de alianças. Primeiro, uma vida de honra à aliança. Na mente do homem bíblico, cada ação reflete o seu caráter. Cada interação entre os homens é um reflexo do relacionamento entre eles. Quase cada área da vida era considerada uma faceta da aliança. Um negócio, a circuncisão, a dedicação da criança, a escolha de um rei, a invocação de um rei. De fato, cada palavra falada, respaldada pela integridade pessoal do homem, reflete a aliança. É aquilo que falei há pouco. Quando se tem uma vida de honra à aliança, você enxerga a vida, a sua vida, todos os seus atos sob essa ótica da aliança. Você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, se alguém lhe diz, não, coloca essa despesa aqui, você sabe que é uma despesa inexistente, o seu filtro para dizer não, você o fará como servo de Deus, considerando a aliança que você tem com Deus. Você não vai ser desonesto, você não vai ser fraudulento com a sua declaração. Estou citando apenas um exemplo, porque a sua visão é uma visão de aliança que não lhe permite ser fraudulento, ainda que você nunca seja detectado, nunca caia na malha fina. Porque você tem uma aliança com Deus. Quem tem uma aliança com Deus, quer esteja sendo visto, observado ou não, esteja na sua intimidade, quer ele esteja exposto ou não, ele sempre conduzirá a sua vida considerando a sua aliança. Então é daí o primeiro tópico, uma vida de honra à aliança. O segundo, hospitalidade com a aliança. E aqui a lição aborda de como a aliança era levada a sério e deve ser levada por nós. Claro que o mundo de hoje mudou com relação à hospitalidade. É difícil a gente ir na praça como fez o efraimita em Gibeá, o morador de Gibeá, conforme Juízes capítulo 19, versículo 20, que foi lá e viu o homem de Deus e o levou para a sua casa e ali ofereceu tudo para ele. Hoje é um pouco complicado, mas na medida do possível posso citar um exemplo. Eu já tive o prazer de hospedar pessoas que vieram para congresso, por exemplo, em minha casa, e assim, a grata satisfação de você ali trocar experiências com aquelas pessoas de Deus que estão hospedadas em sua casa e da gente exercitar exatamente isso, essa aliança que a gente tem com Deus e com os nossos semelhantes. Então, guardadas as devidas particularidades para hoje, para os dias de hoje, com relação a estranhos, e fica difícil fazer exatamente como fez o efraimita que pegou um desconhecido e levou para a sua casa, a não ser que o Espírito de Deus o leve a fazer isso, lhe dê absoluta certeza. Mas aqui o que a lição pontua é exatamente o que fez esse efraimita, o que fez Abraão quando ele viu os anjos do Senhor. Nós sabemos que eram anjos porque a Bíblia relata, mas quando Abraão os viu, eram viajantes, e mesmo assim ele os tratou com toda a hospitalidade. Por que Abraão fez isso? Por causa da aliança que ele tinha com Deus. Ou seja, ele observava, ele fazia os seus relacionamentos, ele praticava a sua vida sob essa visão da aliança que ele tinha com Yahvé. Isso deve ser algo que devemos pensar em nossa vida, conduzir toda a nossa vida, em todos os aspectos, sempre considerando a nossa aliança com Deus. O terceiro ponto é violadores da aliança. Aqui destaca uma fala de Paulo em Romanos, no capítulo 1, versículo 31. Se você encontrar, pode ler. Se eu encontrar primeiro, também vou ler para não perdermos tempo. Romanos 1, a partir do versículo 28, diz: Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, eu estou lendo um pouco antes do que diz a lição, só para a gente entender o contexto. Por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm,
cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural e sem misericórdia. Nessa versão aqui da lição, ela fala, em vez de indignos de confiança, ela fala de infiéis nos contratos. Ou seja, são pessoas que facilmente quebram os contratos, quebram a aliança. Enquanto eu estudava essa lição, eu estava lembrando de que eu tive de lidar, eu não sei, pela enésima vez, não lembro quantas vezes já tive de fazer isso, e acredito que todos vocês já passaram por essa experiência. Operadoras de telefonia, de internet, de TV paga, eles às vezes ligam para você firmando um contrato, especialmente nos dias de hoje que tudo é feito online, e aí acertam um determinado valor com você, e aí quando você observa a sua conta, toma um susto, porque ela está vindo lá no alto. Aí você tem que ligar, pedir a gravação, para comprovar que aquilo que você firmou e está dizendo é verdade, ou ligar para a ouvidoria da empresa para conseguir reverter a situação. E ontem eu estava exatamente falando isso com a ouvidoria de determinada empresa. Eu disse, olha, da forma como vocês estão fazendo, traz uma insegurança muito grande nos contratos, porque não há um cumprimento daquilo que foi acordado. Você recebe a ligação de alguém que firma com você um suposto contrato e depois esse contrato simplesmente é ignorado porque o sistema diz outra coisa. Eu não quero aqui desabafar o meu problema, mas apenas citar como um exemplo talvez muito conhecido por todos, e como o mundo hoje está repleto de situações assim que fica difícil honrar um contrato, especialmente se for um contrato verbal. E aí você tem de se cercar de todos os cuidados e fazer um contrato por escrito, levar para ser reconhecido em cartório, colocar testemunhas, tudo na tentativa de se cercar de uma segurança, de um cuidado para que aquele contrato seja cumprido na íntegra. A propósito, eu sou servidor público e trabalho numa área de contratos. E, meu Deus, como é difícil, muitas vezes, lidar com contratantes que sempre tentam, de uma forma ou outra, driblar ali as cláusulas contratuais para descumpri-las, para que o seu custo seja menor. Há uma grande dificuldade hoje, e de fato, essa expressão violadores da aliança a gente pode constatar no dia a dia. Mas esse é o mundo. Isso não pode se verificar no meio do povo de Deus. Infelizmente, eu já ouvi expressões do tipo: eu prefiro fazer negócio com qualquer outra pessoa, menos com crente. Já ouviram essa expressão? Para nossa tristeza? Sim. Eu já ouvi algumas vezes. Também É triste. já. É triste. Se não Já conseguir... ouvi e eu já passei por uma experiência. Já Não quero passou, né? denegrir ninguém, mas tipo, a pessoa era crente, tipo, enfim, não cumpria o que tinha que cumprir. Uhum. Agora, Exatamente. pastor, aproveitando para falar, e só para prevenir todo mundo, mas principalmente esse negócio de telefonia, tem que anotar o protocolo, e se a gente fazer a reclamação na ANEL ou Anatel, não lembro qual dos, com o número do protocolo, eles resolvem na hora. Bom saber disso. Bom saber disso. Ontem eu aprendi isso. A ouvidoria me disse, olha, anote o número do protocolo, o nome da pessoa, a data, o horário e quais os termos, ou seja, cada item ficou por quanto. Se cercar de todos esses cuidados. Mas essa da Anatel, eu já tinha ouvido a respeito, mas eu confesso que eu tinha esquecido. É um caminho, talvez,
mais eficiente, não é? Mais rápido. Mais rápido. Num instante eles te procuram. Ótimo, ótimo. Muito bem. A gente terminou entrando no assunto de interesse aí de todos, mas tem a ver sim com a lição, apenas para pontuar como o mundo hoje sofre, como nós sofremos ao tratar com as pessoas, e infelizmente, como eu estava falando, mesmo no meio evangélico, eu vou dizer meio evangélico, porque dizer que é cristão fica um pouco complicado, né? Precisamos clamar a Deus muito por uma mudança e cumprir-se aquilo que está na palavra, que é: se o meu povo que se chama pelo meu nome, e aí toda uma série de procedimentos de arrependimento, de deixar os seus maus caminhos, se arrepender, confessar, para que Deus sare a nossa terra. Então, o Brasil ser sarado, o mundo realmente ser evangelizado com um evangelho de poder, primeiro a igreja tem que passar por os evangélicos, eu quero dizer, por uma mudança muito grande, para que deixemos de ser cristãos muito no aspecto nominal e o sejamos de fato no dia a dia, como não violadores da aliança, aqueles que levam os valores da aliança a sério em tudo. Não estou falando de perfeição, mas é triste ouvir esse tipo de expressão de que falei há pouco. Fazer negócio com qualquer pessoa, menos com crente, é muito triste. Eu ainda alcancei o tempo em que o crente era chamado de antipático porque pregava um evangelho radical, falava de inferno, sim, mas eu ainda alcancei esse tempo, eu tenho quase 40 anos de crente, 37 anos, então é um bom tempo. As pessoas podiam te criticar pelo seu radicalismo, mas te respeitavam porque você era sério. Infelizmente, hoje essa figura tem mudado, mas que Deus nos dê graça, que sejamos aqueles que segura a tocha, que leva a sério na nossa vida, nas nossas famílias, a aliança que nós temos com Deus. Amém. Que o Espírito de Deus traga um avivamento muito grande para a gente cair em arrependimento. Amém. E realmente tomar uma posição firme em Deus. Né? Glória a Deus. Mas, graças a Deus, estamos aqui reconhecendo isso e vendo a necessidade de mudança. E que cada um de nós faça um autoexame no dia a dia e levemos a sério a aliança que nós temos com Deus. Passando para o próximo tópico, a vulnerabilidade da aliança. Esse tópico ele fala do seguinte: a profundidade de um relacionamento resulta na beleza da intimidade entre duas pessoas. A própria sensitividade daquela intimidade traz em si a possibilidade de ferir a outra pessoa. A intimidade sempre enfrenta sua vulnerabilidade. Para proteger a vulnerabilidade, deve haver compromisso de prosseguir com o relacionamento. Então, o que estamos dizendo aqui? Uma aliança, falamos de relacionamentos, mas relacionamento existem os seus níveis. O relacionamento bíblico ideal é aquele feito em amor. E ainda evoluindo para o nível que a própria palavra de Deus nos coloca, é que esse relacionamento em amor seja feito com os contornos de uma aliança, que tem as suas regras e que tem os seus princípios a serem observados. Só que a aliança, a verdadeira aliança, ela implica numa intimidade. Aqui nós podemos colocar como exemplo o casamento. Duas pessoas se conhecem, namoram, né? E ali na fase de namoro e até do noivado, é normal que cada um procure apresentar o melhor de si, mostrar o melhor de si, sempre vai com a melhor roupa, usando o melhor perfume, procurando colocar as melhores palavras. Não é assim que acontece? E aí casam-se. E aí ficam desnudos no sentido total da palavra. Porque aí não há como esconder as falhas por muito tempo. A gente começa a apresentar os nossos defeitos, as nossas falhas.
Um fica exposto ao outro. E aí é que há o risco da vulnerabilidade. E só há um jeito de garantir de que esse relacionamento não se desfaça com facilidade. Aí entra a aliança. Entra o compromisso da aliança que torna o relacionamento duradouro. Nós que somos crentes e aos que são casados, nós sabemos, como qualquer casal, passamos por problemas diversos. E às vezes sim, nos questionamos, meu Deus, será que esse casamento ele procedeu de ti? Eu não sei se algum de vocês já passou por isso, mas tive fases na minha vida sim que eu me questionei. E o que me fez olhar para minha esposa e retirar toda e qualquer dúvida que eu tinha com relação a isso? Olhar para a aliança que eu tinha com Deus e para a aliança que eu fiz com ela. Primeiro, a aliança que eu fiz com Deus me levou a conhecê-la. Quando eu olho para o meu passado, eu vejo que foi Deus que direcionou a minha vida para chegar até aquela que seria a minha esposa, a Miriam. Então existe aí uma condução de Deus. E depois do próprio compromisso da aliança que eu fiz com ela no altar, de ser fiel, de amá-la em toda e qualquer circunstância. E são esses termos, é esse compromisso da aliança que combate a vulnerabilidade que existe no relacionamento. Você olha para o relacionamento que você tem com aquela pessoa e antes de você pensar em desfazer aquele relacionamento, você olha para a aliança que você tem com Deus, para a condução que Deus lhe deu na sua vida e olha para o relacionamento, para o compromisso, para a aliança que você fez com aquela pessoa, onde Deus, conforme está escrito na palavra, foi testemunha. O próprio Deus diz, eu fui testemunha entre a aliança de você com a mulher da sua mocidade. E é nessa ocasião que ele diz que odeia o divórcio. Portanto, o que é possível para proteger a vulnerabilidade de uma aliança, de um relacionamento? O compromisso da aliança para tornar o relacionamento duradouro e concreto. Amém? O outro tópico é o ciúme da aliança. Deus fala em Êxodo 25, eu sou um Deus zeloso. E Êxodo 34:14 diz, porque não adorarás a nenhum outro Deus, pois Yahvé, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Veja que quando Deus entregou os 10 mandamentos para o povo lá no Monte Sinai, ele começa a citá-lo, não ter outros deuses diante de si, não fazer imagens de escultura, não se prostrar diante dele. E aí ele coloca, porque eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Daqueles que me aborrecem, ou seja, daqueles que não me amam. Se a gente abstrair um pouco e procurando entender essa expressão, significa daquele que não leva a sério a aliança que tem comigo, por não me amar, por não manter um relacionamento sério de amor comigo. E daí vem as consequências, que é a maldição. Então, mesmo aquilo que parecia ser apenas uma série de regras para serem observadas e depois complementada com uma outra série de regulamentos pelas leis mosaicas e depois pelos judeus, tudo com o objetivo de cumprir, por exemplo, o sábado, a ponto de hoje um elevador ser programado para ir parando de andar em andar para que não se peque contra o sábado, né? Quando for o sábado, não se aperte o botão. É muito mais do que isso. A intenção de Deus ao estabelecer o decálogo é que isso fosse feito num relacionamento de amor. Tanto é que Jesus, ao falar dos mandamentos, ele fez um resumo dizendo que deveríamos amar a Deus
acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e a nossa alma, e ao nosso próximo, como a nós mesmos. E aí voltamos ao ponto que nós estávamos falando. O relacionamento ideal é aquele feito com base no amor. Mas como estamos falando dos 10 mandamentos, é aquele que tem os seus princípios, que tem as suas regras, é aquele que estabelece com as partes um compromisso. Esse é o ideal. E Deus aqui se manifesta como um Deus zeloso, que não permite terceiros, não admite um rival. Agora, quando diz que Deus é ciumento ou é zeloso, não está falando do ciúme, desse ciúme doentio, humano, possessivo. O ciúme de Deus aqui é aquele ciúme para nos proteger. É como acontece, por exemplo, você tem uma filha, eu lembro que eu passei por isso antes dela casar com Samuel, a Hannah. Alguns outros rapazes se aproximaram dela. E eu estava ali junto, para querer saber o que queria aquele rapaz, né? E marcando presença, de certa forma eu poderia colocar aqui essa palavra, ciúme, mas não aquele ciúme doentio de não querer que minha filha se casasse com alguém, mas que a intenção era protegê-la para que ela tivesse um casamento saudável dentro da vontade de Deus. E graças a Deus ela conseguiu se livrar de alguns que hoje eu observo a vida e teria sido problema na vida dela, com certeza. Eu estou colocando isso apenas para ressaltar que, quando a Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós, trata-se do cuidado dele para nos proteger. Com licença. Pois não. Pastor, e o Novo Testamento, em Tiago 4:5, diz, né? Confirma o que o senhor está falando, que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. É verdade, bem lembrado. Bem Tiago lembrado. 4:5. Isso mesmo, o Espírito de Deus tem ciúmes. Aqui na NVI fala assim, ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? É verdade. NVI, né? Tem fortes ciúmes, não admite rival, para o nosso bem. Porque se pensarmos, irmãos, se eu for infiel à aliança com Deus, quem vai se dar mal no final? Quem será? O infiel. Será a pessoa que é infiel. E Deus continuará sendo Deus. Lamentará aquele que se afasta. Então isso significa que quando Deus manifesta o seu zelo, o seu ciúme, como já bem ouvimos, é para o nosso bem. E aí devemos ser sensíveis à voz de Deus. Não é um Deus, a Bíblia diz que toda bênção que vem do alto, ela enriquece e não acrescenta o quê? Dores. Isso fala desse Deus maravilhoso que sempre quer nos abençoar, mesmo quando Ele nos corrige, mesmo quando Ele permite que passemos por dificuldades, às vezes nos permite até adoecer como uma forma de nos tratar. Tudo isso é demonstração do amor de Deus para nos chamar a atenção, para nos conduzir pelo seu caminho, para que não sejamos violadores da sua aliança para o nosso próprio bem. Amém? Você está feliz por ser cuidada por esse Deus que se preocupa com você e que é ciumento? Lembrei de uma canção, né? Tem ciúmes de mim. Amém. E Ele tem ciúmes de nós. Que bom! O Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus transcendente, cujos céus dos céus não pode conter. É o Deus que se importa com essa criatura aqui, que sou eu, José Carlos. Já pensou? Que privilégio! Se importa com você. Tem cuidado de você. Vela por você. A Bíblia diz que até quando estamos doentes, Ele deixa a nossa cama mais fofa, mais macia. Esse Deus cuidadoso. Chegamos no 6º ponto,
fidelidade da aliança. E é nesse ponto que Deus quer que cheguemos, sendo fiéis à aliança. O propósito da aliança é assegurar fidelidade e compromisso que é tão preciosa aos olhos de Deus. Provérbios 26 diz: muitos proclamam sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? E ainda em Lucas, no capítulo 18, versículo 8, quando Jesus está ensinando sobre a oração, e aí ele cita o caso daquela viúva que procura o juiz iníquo. Todos conhecem a história, não é? E aí, Sim. e aí o juiz vai atender aquela mulher por causa da insistência dela. E veja o que Jesus coloca: e não fará muito mais depressa o vosso Pai Celestial justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite? Deus se move sempre em nosso favor por causa da aliança. Mas aí ele coloca uma observação interessante. Quando você lê à primeira vista, você diz, mas o que é que tem a ver uma coisa com outra? Você tenta procurar estabelecer uma ligação, um elo de ligação entre uma frase e outra. Quando diz, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O que é que Jesus está dizendo? O coração de Deus está sempre disposto a atender depressa aos seus escolhidos, aqueles que têm com ele uma aliança, quando se colocam diante dele para pedir justiça. O Deus de justiça está pronto a fazer de forma apressada justiça em nosso favor. Contudo, e aí a gente pode interpretar, e muitos se afastam de fato, viram as costas para ele, vem o esfriamento na fé e, como consequência, a infidelidade à aliança, vem a pergunta de Jesus: quando o Filho do Homem vier, quando ele voltar, achará fé na terra? Achará pessoas que ainda porão a sua confiança nessa aliança, ainda disporão e conduzirão a sua vida com base nessa aliança que tem com Deus? Veja que interessante o que coloca a lição. No regresso de Jesus em poder, ele exercerá vingança contra os que traíram a confiança do relacionamento espiritual. Ele pergunta se as pessoas que dizem ser crentes serão realmente fiéis em sua integridade e responsabilidade para com a aliança. Esta passagem quer dizer ser fiel e digno de confiança aos relacionamentos da aliança. Mateus 24:13 ainda diz: o que perseverar até o fim será? Você pode completar? O que perseverar até o fim, quem disse foi Jesus, será salvo. Salvo. Isso. Quando você se volta para as cartas, eu já até mencionei hoje, para as cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia, o fecho das palavras de Jesus, dos conselhos de Jesus às igrejas é: ao vencedor, ao que vencer. Note bem sempre esse fecho, ao que vencer, ao vencedor. Significando o quê? Aquele que persevera, aquele que vai até o fim, aquele que se mantém fiel à aliança, mantém a sua confiança na aliança. Porque nesse relacionamento de aliança com Deus, existem os dois lados. O Deus que assegura ser fiel à aliança, existe também o aspecto de que eu devo me manter fiel a essa aliança, levando uma vida condizente com os termos dessa aliança, mas também tem um outro aspecto, a minha confiança nessa aliança. A minha fé nele, sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus, porque convém que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Uma das características de Abraão foi que ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Você observa que todas as vezes que Deus se manifestou a Abraão,
foi para reforçar com ele a aliança que Deus tinha feito com ele desde lá, Ur dos Caldeus, chamando para uma terra que ele não conhecia. E Deus estava ali, sempre levando ele a um novo nível, a confiar na aliança, ao ponto de pedir a ele que entregasse o seu filho. E o que o Abraão fez? Foi lá e colocou o seu filho no altar. Isso que é confiar numa aliança em um Deus que você não pode apalpar, não é um ser e um corpo físico que você pode tocar. Mas o relacionamento da aliança que Abraão tinha com Deus era algo tão vivo na vida desse homem que ele foi capaz de ir às últimas consequências para atender a esse Deus. Tudo em nome da aliança. Quando Abraão olha para o lado e vê ali o cordeiro que está preso nas pontas e o coloca em lugar do seu filho, como disse Jesus, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ali Abraão conseguiu vislumbrar a aliança que Deus haveria de trazer em tempos futuros por meio de Jesus, quando aquele animal substitui o seu filho. E nas palavras de Abraão, Deus proverá para si o cordeiro. E nós sabemos que tudo isso aponta para a pessoa de Jesus. Daí a importância de sermos fiéis à aliança, tanto no sentido de levar uma vida santa, condizente com essa aliança, e confiando nessa aliança, de que o Deus que promete é o Deus que cumpre, em qualquer que seja a circunstância, por mais adversa que lhe pareça. O Deus com quem você tem uma aliança é um Deus que vela por sua palavra, pelos termos da aliança, para cumpri-la de forma integral. Amém, recebo. Por último, o sétimo e último, isso mesmo, irmã, confie mesmo, viu? Confie mesmo que Deus que começou a boa obra, Ele vai fazer. Amém, eu Ele creio. vai mudar as circunstâncias, vai tocar os corações, Vai mesmo. vai trazer de volta. Deus é poderoso, confie. Isso é Em muito dezembro importante. estarei dando meu testemunho para a glória de Amém. Deus. Amém. Ele é fiel, confie, minha irmã. A confiança na aliança é algo fundamental na vida do crente. Sétimo, a segurança da aliança. E aqui reforça o que nós estamos falando. Como Deus nos dá a segurança de cumprir a sua aliança? Deus é a fonte de toda fidelidade e verdade. Ainda assim satisfaz nossa natureza desconfiada e dá-nos a garantia de sua aliança. Isto é belamente descrito em Hebreus, no capítulo 6, versículos 13 a 9, quando o escritor aos Hebreus está falando da aliança feita com Abraão, dizendo: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei, pois os homens juram por quem é maior do que eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Assim, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com o juramento. Em síntese, quando Deus jurou a Abraão, era costume das pessoas daquela época, dos antigos, quando queria fazer um pacto, jurar por alguém maior, por uma autoridade, um nome respeitável. Agora, Deus fazendo um pacto com Abraão, quem seria maior com Deus por quem Deus jurar? Ninguém. Então Deus jura por si mesmo. Se olharmos para Deus, Deus não precisaria ter que fazer esse juramento colocando o seu próprio nome, porque Ele é maior do que tudo. Mas ainda assim, para mostrar a imutabilidade, ou seja, que a sua promessa, as suas palavras não mudam, aconteça o que acontecer, que Ele cumpre com os termos da sua aliança, independentemente das circunstâncias, Ele jurou por si mesmo. Se você conseguir pela fé se enxergar ali em Abraão, porque devemos fazer isso. Abraão é o pai da fé, é o pai de todo aquele que crê. Abraão foi justificado por sua fé em Yahvé. E também nós assim o somos. Por meio de Jesus nós cremos em Deus.
todas as bênçãos. Todas as bênçãos. A Bíblia diz que nós fomos abençoados em Cristo com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E devemos enxergar isso. O Deus que nos dá a segurança da aliança. Qual é a segurança da aliança? Deus mesmo. O próprio Deus que é imutável. O próprio Deus que assegura, que jura que vai cumprir a sua aliança. E é esta experiência da aliança de Deus conosco que influencia todas as demais alianças. Porque somos uma nova criação em Cristo Jesus, as marcas da fidelidade do seu caráter começam a se desenvolver em nós e tal fidelidade inevitavelmente se manifestará em nossos relacionamentos interpessoais. Veja só que maravilha. Deus é fiel à sua aliança e Ele ainda nos ajuda, por meio da ação do seu Espírito, da sua palavra em nós, a desenvolver o nosso caráter para que nós também sejamos fiéis à nossa aliança. Porque a aliança fala de um contrato. De um lado, Deus que é imutável, que cumpre a sua parte, e de outro lado, nós, que somos frágeis, que tendemos a pecar. Mas esse Deus vem sobre nossas vidas, nos fazendo nascer de novo, nos dando do seu Espírito, para trabalhar o nosso caráter, para que também sejamos cumpridores dessa aliança. É um Deus de fato amoroso, ajudador. Ele poderia se colocar na posição de cumpridor e exigir de nós o cumprimento e acabou. Mas Ele mesmo vem sobre as nossas vidas, fazer parte da nossa vida por meio do seu Espírito, para nos auxiliar em nossas fraquezas, para que sejamos cumpridores da sua aliança. Nós estamos já chegando ao final, quase 2 horas, é porque o assunto realmente é extenso. Nós falamos de relacionamento, nós falamos de aliança e agora falaremos rapidamente de aliança de sangue. Uma forma de aliança mútua pela qual 2 pessoas entram no mais íntimo, mais duradouro e mais sagrado dos contratos, como amigo e irmãos, ou mais do que irmãos na mistura do seu sangue através da bebida ou pela transfusão. E aí entra um exemplo prático de aliança de sangue. O casamento é uma aliança de sangue. Ela é consumada quando o ímen da mulher, obviamente, é rompido. Por isso, as relações pré-matrimoniais são pecados. As relações feitas, relações sexuais, as intimidades antes do casamento, são consideradas pecado, porque é aquilo que eu falei, é intimidade sem aliança, sem que o contrato, sem que a aliança esteja estabelecida. O casamento é exemplo. A aliança de sangue exige compromisso, dar a vida, amor e proteção para sempre. As alianças eram seladas com o sangue de animais, que eram substituto dos aliançados. A nova aliança foi confirmada com o sangue de Jesus. Resumindo, o que significa aliança de sangue? Eu acredito que todos vocês já ouviram Valnice Milhomes ministrar sobre isso. Mas era o costume dos antigos, quando queriam firmar uma aliança com o máximo de seriedade, fazer uma aliança com sangue. E era para estabelecer um alto grau de compromisso que as partes deveriam ter. Ali já não seriam mais 2, seriam 1. Aqueles que eram aliançados e que são aliançados com a aliança de sangue, significa dizer, a minha vida passa a fazer parte da tua vida, a tua vida passa a fazer parte da minha. Os teus inimigos são os meus inimigos, teus amigos são meus amigos, teus bens são meus bens e vice-versa, mas as tuas dívidas são as minhas dívidas. Jesus, ao fazer a aliança conosco, e é algo muitíssimo interessante, foi uma aliança desigual, porque ele, sendo filho de Deus, tendo a vida, não tendo pecado, tendo toda a eternidade, nós, pecadores, tendo a morte, a condenação eterna, não tínhamos o que oferecer a ele senão os nossos pecados, a nossa morte, a nossa vida cheia de problemas. Jesus faz uma aliança conosco,
toma os nossos pecados, assume as nossas dívidas, toma a nossa morte, morre em nosso lugar, toma a nossa condenação, recebe a condenação em nosso lugar e nos dá a sua vida, a vida eterna. Nós que não éramos filhos de Deus, ele nos torna filhos de Deus. Nós que éramos condenados à morte eterna, ele nos dá a vida eterna. É a chamada troca do Calvário que nós já estudamos. E isso é aliança de sangue. E quem derramou o sangue por essa aliança? O próprio Jesus. Ele recebeu a nossa vida cheia de problemas e nos dá a sua vida, a nova vida, a vida com a qualidade da vida de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos avançar. A mesa do Senhor é uma mesa de aliança. Os elementos da ceia se constituem no sinal e testemunho dessa aliança de sangue. Quando você participa da Santa Ceia, entenda isso. Quando Jesus pegou do cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em benefício de vós, para a remissão dos pecados", ali ele estava determinando o que fazia conosco, com aqueles discípulos e também conosco, uma aliança de sangue. A aliança, portanto, ela é muito clara quando nós tomamos os elementos da ceia. Quando tomamos do corpo, do pão, estamos falando do corpo de Jesus que foi dado, sacrificado em nosso favor. Quando tomamos do cálice, estamos falando do sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor. Agora, o que constitui uma aliança de sangue? A aliança de sangue ela é constituída dos seguintes elementos: palavras, promessas, palavras ou promessas, sangue ou selo. Ou seja, palavras, sangue e selo. Na aliança que Jesus fez conosco, as palavras nós podemos considerar que é todo o Novo Testamento. E claro, se voltarmos para o Antigo Testamento, nós veremos profecias que apontam para Jesus. O sangue da aliança, como nós já vemos, é o sangue de Jesus. Essa aliança foi ratificada, firmada mediante o sangue precioso do Filho de Deus. E o selo da aliança? Vocês sabem o que seria o selo da aliança, dessa nova aliança que temos com Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo, muito bem, exatamente. O fato de termos o Espírito Santo, o fato de você poder se colocar na presença de Deus e saber que na sua vida há uma presença maravilhosa que é o Espírito Santo, isso é um selo de que você tem uma aliança com Ele. E, portanto, você pode reclamar no sentido bom dessa palavra. Você pode chamar para si a concretização aquilo que lhe é por direito, por causa da aliança que você tem com Deus. O selo, o Espírito Santo. É Ele que nos sela e é Ele que nos garante que por causa dessa aliança, quando Jesus voltar, seremos arrebatados. Mesmo aos que estiverem descido a cova, serão transformados, receberão um corpo glorioso e encontrarão o Senhor Jesus nos ares. Que aliança poderosa é essa que temos com o Senhor? O Pai é o originador da aliança, o iniciador, o estabelecedor, ele é a fonte, é o princípio e o guardador da aliança. O Filho é o sacrifício, o sangue, o mediador e o ratificador da nova aliança. E o Espírito Santo é o executor indicado para operar a vontade e testamentos do Pai e do Filho, o cumpridor e aperfeiçoador da aliança. Ele é aquele amigo que está o tempo todo, está aí dentro de você, está dentro de nós. Então tenha sempre essa percepção dessa presença maravilhosa. Está aí para lhe ajudar, para nos ajudar a sermos confiantes e cumpridores e desfrutadores das bênçãos que essa aliança nos traz. Amém. E aí finalmente chegamos à conclusão. Todos os relacionamentos, seja com Deus
ou interpessoais devem ser firmados nos princípios de aliança, porque como filhos do Deus de aliança, queremos refletir sua imagem sendo homens e mulheres de aliança. Amém? Glória a Deus. Vamos orar que o Espírito de Deus possa ministrar profundamente ainda hoje e durante a semana em seus corações. Peço-lhes que façam as atividades, leiam a lição, porque certamente vocês vão se aprofundar ainda mais nisso que foi ministrado. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos por esse momento, pedimos a tua bênção sobre cada um. E pedimos que o teu Espírito, que está na vida de cada um aqui, trabalhe particularmente naquilo que precisa ser trabalhado, conduzindo, fazendo cada irmão, cada irmã avançar, Senhor, no conhecimento, na intimidade dessa aliança, porque, como diz a tua palavra, a intimidade de Yahvé é para aqueles que o temem, e a estes Deus, Yahvé, dará a conhecer, a experimentar, a provar da sua aliança. Que seja uma realidade crescente em nossas vidas, cada dia mais, Senhor. Olhando para ti, Jesus, o autor e consumador da nossa fé e da aliança que o Senhor mesmo firmou entre nós e o Altíssimo com o seu próprio sangue. Obrigado, Pai, por esta lição, que cresçamos sempre na graça e no conhecimento. Obrigado, em nome de Jesus, assim oramos, assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Até a próxima, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. É.